Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcos Barbosa e nessa aula nós vamos continuar o estudo dos artigos 205 a 214 da Constituição Federal. Na aula 1 eu fiz uma introdução sobre esse tema e nós estudamos os artigos 205 a 207. Nessa aula, aula 2, nós vamos continuar o nosso estudo a partir do artigo 208. E também eu separei várias questões para essa aula, todas as questões serão comentadas e com certeza essas questões vão te ajudar a memorizar esses artigos. Porque, gente, as bancas costumam cobrar a literalidade da lei, normalmente. Pessoal, se vocês não assistiram a aula 1, é importante que vocês assistam essa aula também e façam todas as questões. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês estarem acessando. Ok, pessoal? Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Pessoal, lá no artigo 205 fala que é dever do Estado oferecer educação a todas. E aqui no artigo 208 fala o quê? Das garantias, tá? Então nós vamos ler todos os incisos, ok, gente? Mas eles são bem tranquilos, tá? São bem autoexplicativos. Também é importante vocês revisarem esses artigos, no mínimo mais umas 2 vezes, tá, gente? Vocês podem também voltar a escutar, a assistir esse vídeo, ou só escutar, né, o áudio. Isso vai ajudar vocês a memorizarem esses artigos. Inclusive, o artigo 208 ele é muito cobrado pelas bancas, tá, gente? Sobretudo pela banca Vunesp. Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Gente, esse inciso é muito cobrado pelas bancas, tá? Vocês precisam memorizar, ó, é dos 4 aos 17 anos, tá? As bancas, às vezes, por exemplo, colocam dos 3 aos 18 anos, coloca lá dos 5 aos 19, por exemplo, tá, gente? Mas outra coisa, tá? Toda vez que se vocês lerem um artigo que tiver números, as bancas adoram, tá bom, pessoal? Trocar, né? Então ela vai tentar te confundir trocando aí os números, tá bom, pessoal? E aí assegurado, inclusive, sua oferta é gratuita para todos, os que a ela não tiveram acesso à idade própria. Então, se a pessoa parou de estudar, quando ela retornar, ou seja, quando ela tiver a oportunidade de retornar aos estudos, o Estado tem o dever, né, de oferecer, de ofertar, né, gente? Tá bom? Então, precisa memorizar esse inciso, tá? Inclusive tem o EJA, né, pessoal, que é a educação de jovens e adultos, né, que o Estado oferece para as pessoas que pararam de estudar. O inciso 1 cai muito nas provas, tá, gente? Precisa memorizar esse inciso. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, gente, precisa memorizar, tá, pessoal? É preferencialmente, tá? Na rede regular de ensino. Gente, esse CIS ele é muito cobrado, tá bom, pessoal? Então precisa memorizar, ó. Essa palavra aqui é preferencialmente, tá? As bancas costumam trocar essa palavra e na rede regular de ensino. Ok, pessoal? Então precisa memorizar, ó. Essa palavra preferencialmente e também na rede regular de ensino. Vai colocar aqui na rede particular, na rede privada, tá bom? Mas não é, na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creche e pré-escola. As crianças até 5 anos de idade. Gente, precisa memorizar. É até 5 anos de idade, tá bom, pessoal? Às vezes as bancas, por exemplo, costumam colocar aqui até 4 anos, até 6 anos, até 7 anos, mas não é, gente, até 5 anos de idade. Precisa memorizar isso aqui, ok, pessoal? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então, gente, esse inciso 6, né, o Estado tem que ofertar, né, ele tem que ofertar, por exemplo, a pessoa, ela trabalha durante o dia, então ela não pode, né, frequentar a escola durante o dia. Então o Estado tem que estar ofertando, né, gente, dando uma opção para esse aluno estudar à noite, ok? 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Gente, esse inciso é bastante cobrado, tá bom? Vocês precisam memorizar aqui, ó. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, ok? Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ou seja, pessoal, todo cidadão tem direito ao acesso ao ensino, ok? Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente,
Parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Ou seja, pessoal, o poder público precisa manter esses estudantes no ensino fundamental, ok? Então agora nós vamos resolver uma questão que cobre os conhecimentos do artigo 208. Mas antes, gente, eu quero pedir para vocês, se vocês não forem inscritos nesse canal, se inscrevam nesse canal, deixem um comentário, deixem um like e compartilha, gente, esse vídeo com outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo, ok? Isso vai ajudar outra pessoa, também vai me ajudar a continuar fazendo novos conteúdos, tá? Para te ajudar nessa jornada rumo à aprovação. E vocês podem contar comigo, ok, pessoal? Pessoal, então vamos ler o texto da questão 6, ó. A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 208 que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante algumas garantias. É correto afirmar que, então é correto, né? Está pedindo aqui a alternativa correta. É correto afirmar que, de acordo com o referido artigo, entre essas garantias está. Pessoal, então nessa questão nós vamos ter que lembrar daquelas garantias, tá? Então, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante algumas garantias. Então, nós estudamos 7 incisos, ou seja, lá no artigo 208 tem 7 garantias. Ok, pessoal? Então, vamos ler aqui as alternativas para encontrar o gabarito correto da questão 6. Então, vamos lá, então. A alternativa A, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração bienal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração para assegurar o desenvolvimento do ensino. Gente, aqui não é uma das garantias do artigo lá 208, tá? Também tem um erro aqui, ó. Não é duração bienal, né, gente? É duração o quê? Decenal. Embora o conteúdo aqui da alternativa A não está dentro do artigo 208, a gente aproveita e faz uma revisão, tá? Não é duração bienal, é duração decenal, ok? De qualquer forma, a alternativa A não é a resposta da questão 6, ok, pessoal? B. Ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas e privadas de ensino fundamental? Não, gente, isso aqui não é uma das garantias lá do artigo 208. Também aqui está errado, também não é matrícula obrigatória, né, pessoal? É matrícula facultativa, ok? C. Ensino fundamental em escolas comuns e em escolas bilíngues de surdos será ministrado exclusivamente em língua portuguesa, como primeira língua falada e escrita, inclusive para comunidades indígenas. Não tem nada a ver, né, pessoal, lá com as garantias do artigo 208, ok? Também não é a C. D. O município aplicará anualmente nunca menos de 37% da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Gente, está errado, né, a alternativa D, porque não é uma das garantias lá do artigo 208. Também aqui, gente, ó, quando fala do município, na Constituição Federal fala o quê? Não é nunca menos de 37%. Não, gente, é o quê? 25%, ok? E educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A alternativa E está correta, né, pessoal? Por quê, gente? É uma das garantias lá no artigo 208, tá? E essa garantia está onde, gente? No inciso 1, ok? Então, o gabarito da questão 6 é a alternativa E. Questão 7. De acordo com o artigo 208, inciso 3º da Constituição Federal de 88, bebês, crianças e jovens com deficiência deverão a. Ser atendidos preferencialmente em escola especial. Gente, não é em escola especial, né, gente? É na rede regular de ensino, tá? Segundo o inciso 3º do artigo 208. Então, a alternativa A está incorreta. B. Receber atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, perfeito, né? Então, o gabarito da questão 7 é a alternativa B. Porque, pessoal, lá no inciso 3º fala atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, essa alternativa está correta, ok, pessoal? Alternativa C. Ser aprovados independentemente de seu rendimento acadêmico, visto não terem condições plenas de aprendizado, fugiu totalmente, né, pessoal? Tá, do enunciado. D. Ser dispensados de frequência obrigatória na escola. Também está errado, né, gente? Inclusive, pessoal, essa alternativa D está totalmente em desacordo, né, com o parágrafo 3º do inciso 7 do artigo 208, que fala: compete ao poder público recensear
os educandos do ensino fundamental fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, a alternativa D está totalmente fora, né, pessoal? E frequentar escolas com o intuito de socialização e de aceitação da sociedade, também, né, gente, fugiu completamente. Ok, pessoal? Questão 8. Júlio, estudando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, verificou, de acordo com o artigo 209, o ensino é livre, a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. A. Apresentação de projetos pedagógicos com explicitação clara da filosofia institucional. B. Declaração de como será desenvolvida a qualificação dos colaboradores. C. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. D. Descrição do corpo de funcionários e respectivas funções. E. Apresentação do plano de gestão escolar. Pessoal, essa questão exige os conhecimentos do artigo 209 da Constituição Federal, ok, pessoal? Então, nós vamos aproveitar, fazer uma revisão completa desse artigo. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Pessoal, o artigo 19 ele é um artigo bem tranquilo, né? Ele é bem curto, né? Ele é bem curtinho. A gente precisa memorizar esses dois incisos, ok? Então, agora nós vamos voltar aqui na questão 8 para a gente resolver essa questão e finalizar, ok, pessoal? Então, voltando aqui no texto da questão, gente, ó, a partir daqui, ó, artigo 209, o ensino é livre à iniciativa privada. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Aí aparece aqui, gente, ó, o inciso 1, cumprimento das normas gerais da educação. O 2, então, essa questão está pedindo o que, gente? Ó, o inciso 2, ok? O inciso 2, pessoal, do artigo 209, é a apresentação de projeto pedagógico com explicitação clara da filosofia institucional? Não, né, gente? Nós acabamos de ler lá o artigo 209, fazer uma revisão, não é isso, ok? B. Declaração de como será desenvolvida a qualificação dos colaboradores? Também não. Então, não é a A, não é a B, ok? C. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público? Sim, né, gente? Então, a C é o gabarito da questão 8, ok? Por quê, gente? A C é a literalidade do inciso 2 do artigo 209, ok? A C não, né? Descrição do corpo de funcionários, né? Viajou completamente. E aí, a apresentação do plano de gestão escolar, também não, ok? Então, a alternativa correta é a C. Então, nós vamos para a questão 9 e nós vamos continuar partindo da questão para o estudo da lei seca, ok, gente? De acordo com a Constituição Federal de 1988, seu artigo 210, para o ensino fundamental. A. Serão fixados conteúdos mínimos de maneira a assegurar a formação complementar comum em respeito aos valores políticos, partidários e sociais. B. Será fixado o máximo de conteúdos possíveis, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. C. Serão fixados conteúdos mínimos, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. D. Serão fixados conteúdos mínimos, de maneira a assegurar a formação complementar e respeito aos valores negociais e laborais. E. Será fixado o máximo de conteúdos possíveis, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores individuais e democráticos. Pessoal, essa questão 9, ela pede a literalidade do artigo 210. Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão desse artigo. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Ok, pessoal? Gente, memoriza essa parte aqui, ó, culturais e artísticos, né? Nacionais e regionais. Ok, gente? Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa, gente, memoriza, tá, gente? É matrícula facultativa. As bancas costumam trocar essa palavra aqui, tá, gente? Facultativa. Então, precisa memorizar, tá? Constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ok, gente? Precisa memorizar, tá? O caput do artigo 210 e o parágrafo 1º, que são bem cobrados, ok? Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Pessoal, então vocês precisam memorizar o caput, tá? E o parágrafo primeiro e o segundo, tá bom, gente? O artigo 210 ele é bem cobrado pelas bancas, ok? Pessoal, agora que nós já revisamos o artigo 210, vamos voltar aqui para a questão 9, né? Então, gente, o comando da questão pede o quê? Pede a literalidade do artigo 210, tá, pessoal? Sobretudo lá o caput do artigo 210, ok? Então, segundo o artigo 210, para o ensino fundamental, serão fixados conteúdos mínimos de maneira a assegurar a formação complementar comum em respeito aos valores políticos, partidários e sociais. Gente, que tá errado aqui, ó, serão fixados conteúdos mínimos, até aqui tá ok, né? Tá de acordo lá com o caput do artigo 210. Agora, de maneira a assegurar a formação complementar, não, gente, não é formação complementar, né? O que é, gente? É formação básica comum, né? Formação básica comum, ok, gente? Então, e respeito aos valores políticos, partidários, sociais, isso também tá errado, tá, gente? E respeito aos valores, não é valores políticos, partidários e sociais, não. É valores culturais e artísticos nacionais e regionais, ok, pessoal? Então, a A está errada, porque está em desacordo com o caput do artigo 210, ok? B, será fixado ao máximo de conteúdos possíveis. Gente, vamos parar já, a gente já para por aqui, ó. Será fixado o máximo? Não. Será fixado o máximo? Não. Serão fixados, né, conteúdos mínimos, tá, gente? Então, uma dica, tá, pessoal? Começou a ler a alternativa e viu que foge, né, do que está pedindo, você já para, tá? E já vai para a próxima alternativa para a gente ganhar tempo, ok, pessoal? Porque o tempo na prova lá é precioso, né? Tá bom? C, serão fixados conteúdos mínimos? Perfeito, né? De maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Perfeito, né, gente? A C aparece a literalidade do caput do artigo 210. Beleza, gente? Então, o gabarito da questão 9 é a alternativa C, tá? Então, a D e a E estão incorretas, tá, gente? Né? Não tá de acordo lá com o caput do artigo 210, ok? Questão 10. O artigo 211 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. No parágrafo 2º desse artigo, consta, conforme redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996, que os municípios atuarão prioritariamente no A. Ensino médio e no ensino superior, B. Ensino médio e na educação infantil, C. Ensino fundamental e no ensino médio, D. Ensino fundamental e na educação infantil, E. Ensino fundamental e no ensino profissionalizante. Pessoal, então essa questão ela exige o quê? Os conhecimentos do artigo 211, tá, gente? Especialmente aqui, ó, o parágrafo 2º. Então vamos aproveitar e fazer uma revisão desse artigo 211, ok, pessoal? Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Pessoal, isso aqui diz respeito ao quê? À União, ok? Pessoal, já o parágrafo 2º vai falar o quê? Dos municípios, ok? Os municípios atuarão prioritariamente, gente, precisa memorizar isso aqui, tá? Ó, prioritariamente, tá? No ensino fundamental e na educação infantil. Gente, precisa memorizar, tá? Esse parágrafo 2º aqui que é muito cobrado. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal, agora está falando o quê? Dos estados e o Distrito Federal, ok? Atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, resumindo, os municípios terão prioridade no ensino fundamental e na educação infantil. Gente, memoriza, tá? E os estados terão prioridade no ensino fundamental e no ensino médio.
Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Gente, tem que memorizar esse parágrafo 5º, tá? Ele é bastante cobrado também pelas bancas. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Pessoal, voltando então na questão 10, para a gente resolver essa questão. Então, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 211, os municípios, então, os municípios atuarão prioritariamente no A, ensino médio e no ensino superior. Não é, né, gente? Não é isso que fala lá no parágrafo 2º, né? B, ensino médio e na educação infantil, também não. C, ensino fundamental e no ensino médio? Não, gente, por quê? Lá no parágrafo 3º diz, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, quem vai ter prioridade sobre o ensino fundamental e o ensino médio é o quê? Os estados, ok? Os estados e o Distrito Federal, ok? D, ensino fundamental e na educação infantil? Sim, gente, perfeito, né? Esse é o gabarito da questão 10, por quê? Lá no parágrafo 2º do artigo 211 fala: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Ok, pessoal? Então, o gabarito da questão 10 é a letra D. Questão 11. O artigo 212 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a União aplicará anualmente, nunca menos de 18%. Ou seja, né, pessoal, 18%, tá? E os estados, e o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Para fins de distribuição, o artigo 212-A, inciso 3º, prevê que os recursos serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente a população infantil matriculada na respectiva rede e inversamente proporcional ao número de pessoas com ensino superior na localidade. B, ao número de escolas de educação infantil e ensino fundamental em funcionamento das respectivas redes. C, ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes. D, a arrecadação de recursos de cada ente federado e sua contribuição na composição da cesta de impostos para a educação e ao desempenho dos estudantes na respectiva rede nos exames de avaliação de educação básica. Pessoal, essa questão 11, ela fala do artigo 212, né? E no comando da questão ela cobra o quê? O artigo 212-A, o inciso 3º, tá? Gente, o artigo 212 ele é bem cobrado, tá? Pelas bancas. Pessoal, então nós vamos revisar o artigo 212, tá? O artigo todo. E também nós vamos revisar o inciso 3º do artigo 212-A. Ok, pessoal? Artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Pessoal, até coloquei de cores diferentes, tá? Então não esqueça, tá, pessoal? A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, tá, gente? E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo. Então, de novo, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, ok, gente? E os estados e o Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo. Gente, tem que memorizar, ok? Esse artigo 212 ele é bastante cobrado pelas bancas. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou pelos estados
aos respectivos municípios não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para o efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7º. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo, para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão definidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com a educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Pessoal, nós vamos ler também o caput do artigo 212-A, tá? E o inciso 3º. Esse artigo 212-A, gente, ele é bem extenso, tá? Ele é bem grande, ele tem vários incisos, tá? Eu peço para vocês lerem pelo menos mais umas 2 vezes esse artigo 212-A. E eu estou deixando na descrição desse vídeo o material dessa aula, ok, pessoal? Então vocês podem estar lendo, tá? Esse artigo 212-A na íntegra, ok? Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 3º. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Pessoal, então voltando aqui na questão 11, aqui no comando da questão, pessoal, fala assim, ó, o artigo 212-A, inciso 3º, prevê que os recursos serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente, o que, gente? Ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes. Veja, pessoal, essa questão ela cobrou a literalidade do artigo 212-A, inciso 3º, ok? Por isso que o gabarito da questão 11, pessoal, é a letra C, ok, gente? Questão 12. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 213, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definida em lei que a. apoiem ações e projetos políticos que visem ao fim das desigualdades sociais em todo o país,
B. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. C. Estejam localizadas em regiões carentes, nas quais faltem saneamento básico e recursos essenciais. D. Atendam às crianças de famílias de baixa renda que residam próximo às unidades de ensino. E. Desenvolvam programas de assistência social, como distribuição de cestas básicas nas comunidades mais pobres. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 12? Gente, essa questão ela exige os conhecimentos do artigo 213, ok? Então, antes da gente resolver essa questão, vamos fazer uma revisão do artigo 213, ok, pessoal? Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo, o artigo 213, ok, pessoal? Poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Pessoal, memorize, tá? É do poder público. Ok, pessoal? Então, voltando aqui na questão 12, para a gente resolver essa questão. Se caso você não resolver essa questão, gente, vocês dão uma pausa no vídeo, tá? Escolha aí uma opção, tá bom? De resposta, tá? Então, vamos lá, então. A questão 12, ó. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 213. Então, gente, ó, no texto aqui da questão, né, já menciona o quê? O caput do artigo 213, ó, porque fala assim, ó, o artigo 213, os recursos públicos, tá? Então, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que. Então, no texto da questão 213 é o quê? É o caput do artigo 213, ok, gente? Agora vamos ver qual das alternativas, né, aparece aí algum dos incisos do artigo 213, tá? Então, definidas em lei que a. Apoiem ações e projetos políticos que visem ao fim das desigualdades sociais em todo o país. Gente, fugiu totalmente, né, aí do artigo 213. Não consta nada lá nos incisos do artigo 213, ok, gente? Então, A não é a resposta, ok? B, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Perfeito, né, gente? A alternativa B é a resposta da questão 12 e é a literalidade do inciso 1 do artigo 213, ok, gente? A C não é, a D também e a E não. Então, o gabarito da questão 12 é a letra B. Pessoal, então já vamos direto para a questão 13, ok, gente? Então, vamos lá, vamos ler o texto da questão 13. O artigo 214 da Constituição Federal de 1988 define que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos nas diferentes esferas federativas, que, entre outras, conduzam à universalização do atendimento escolar, ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. B. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino em estabelecimentos autorizados e garantia de padrão de qualidade. C. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, gestão democrática do ensino público e privado na forma da lei. D. Melhoria da qualidade do ensino, valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos os planos de carreira com ingresso preferencialmente por concurso público de provas, tempos e títulos aos professores das redes públicas. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão 13? Gente, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão do artigo 214, ok? Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. Gente, tem que memorizar, tá, gente? O Plano Nacional de Educação tem duração decenal, tá bom, pessoal? As bancas costumam trocar essa palavra aí, tá? Para te confundir. Então, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam. E aí, gente, a gente tem vários incisos, tá? É importante, gente, ler isso aqui no mínimo umas 2, 3 vezes para memorizar, ok? Porque as bancas costumam trocar as palavras desses incisos, tá bom? Ou às vezes costuma trocar, pegar um inciso de outro artigo e colocar aqui no meio para te confundir, ok, pessoal? Então vamos lá, então. Ó, 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, voltando aqui na questão 13, para a gente gabaritar essa questão, tá, gente? Pessoal, o que a gente percebe na questão 13? Ó, aqui, o texto da questão 13 é o quê? É exatamente o caput o caput do artigo 214, ok? Agora, lá no comando da questão, ó, que entre outras, né, conduzam a... aqui, gente, a gente tem que estar buscando, tá, os incisos do artigo 214, tá? Então, vamos ler aqui a alternativa A. Universalização do atendimento escolar ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Gente, a alternativa A é o gabarito da questão, né, gente? Por quê, pessoal? A alternativa A é a literalidade dos incisos 2 e 6 do artigo 214, ok, gente? Já as alternativas B, né, a C e a D, né, pessoal, está em desacordo com o artigo 214, ok, pessoal? Então, o gabarito da questão 13 é a alternativa A. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero de coração ter te ajudado com esse conteúdo. Então, gente, ajuda outra pessoa, tá? A outra pessoa que vai fazer um concurso, né? Então, compartilha esse vídeo com outra pessoa, então no seu grupo de estudo, tá? Isso vai estar ajudando outra pessoa, tá? Que também está precisando muito, né, desse conteúdo. Também vai estar me ajudando a continuar fazendo novos conteúdos para vocês aqui nesse canal, tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.